Olha, você que já segue o canal Coisinhas da Jaque, hoje eu estou num ambiente totalmente diferente. É porque eu preparei um curso de criatividade no ensino bíblico para apresentar à minha igreja. Mas eu queria que você que me segue tivesse um pouquinho do que elas terão nesse curso. Vem comigo! Então, este é o curso Criatividade no Ensino Bíblico. Aqui eu separei um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem me dado ao longo dos anos, os recursos visuais, as coisas que eu confecciono, algumas ideias, algumas sugestões, e eu quero te mostrar bem rapidamente. É assim, ó, eu quero nesse vídeo fazer uma explosão de ideias na sua cabeça. E lembrando a você que se você ficar com dúvida de algum recurso, é só mandar aqui nos comentários, porque muitos deles têm a história contada, todo o recurso sendo mostrado. No blog Coisinhas da Jaque tem as fotos. Então aqui nós vamos fazer assim, inclusive esse vídeo não tem a mesma qualidade dos demais, por conta do local onde nós estamos, a barulho, a cachorro, a carro passando, mas é só para você ter um gostinho daquilo que você pode fazer com as suas crianças, tá bom? Então olha só, começando aqui, as fantasias, chapéu, fantasias, aqui tem várias fantasias, são ideias que você pode utilizar para trabalhar com as suas crianças. As crianças gostam muito. Aqui tem aquele colar, né, do sumo sacerdote, roupas deixa eu te mostrar, roupas para fazer a encenação de Faraó. Então aqui um pouquinho de fantasia que você pode usar com as suas crianças, eles amam. Imagina só, você contar a história da ovelha perdida usando um colete desse, olha só, e falando para suas crianças da lã das ovelhas, como elas são. Quando usamos recursos visuais, a nossa aula fica muito melhor e certamente as crianças vão gravar muito mais. Aqui a ideia que eu trago é uma base de isopor espetável. Você pode utilizar as figuras com um palito, e aqui é a história da mulher de Ló que virou uma estátua de sal. Ideias com caixa de sapato, olha só, sabe quem está lá na porta da casa? Vamos ver quem é? É a Rod. Paulo estava preso, olha lá, Paulo não, Pedro. Pedro estava preso e as pessoas ali na casa de Maria estavam orando por Pedro, e Pedro então foi livre. E aí quando ele chega, a história de Rod. Então são ideias com caixa de sapato. Aqui vocês vão ver que tem muita ideia, muita caixa de sapato. Latas, olha só, latinha dos 10 mandamentos. Aqui tem todos os 10 mandamentos, e eu vou deixando os cards aí para você, onde eu tenho essas figuras, os vídeos mostrando. Então, uma ideia. Esta aqui eu fiz recentemente, a ideia da latinha da batatinha quente. Uma irmã abençoada que fez, e aí tem a brincadeira, tem todas as fichas com várias perguntas, são mais de 120 fichas. A lata da oração, olha que linda! Aqui na lata de oração, as crianças recebem e elas têm mais de 40 motivos para orar. Então, uma ideia muito bacana. Ainda assim, ó, história na lata, que você pode decorar. Aqui tem feltro, você vai colocando as figuras aqui. Hoje não tem nenhuma aqui, mas você pode utilizar. E no meu canal tem a história de José na lata e outras histórias também. Aqui atrás também tem mais latinhas, tá vendo aqui? E aqui em cada latinha nós vamos ter o plano da salvação, as palavras-chave do plano da salvação. Não vou abrir todas,
mas é só para você ter uma ideia do que você pode fazer com as latas. Aqui tem outras latas que eu queria chamar o meu cameraman para ver, para mostrar. Olha só, 7 latas, 7 dias da criação. E olha só, em cada latinha a gente vai ter alguma coisa relacionada, ou figuras, ou bichinhos. O vídeo, para não ficar extenso, eu não vou te mostrar tudo, mas aqui tem os bichinhos. Aqui, por exemplo, Adão e Eva. Deixa eu ver o que mais aqui. No 5º dia, eu coloquei aqui peixinhos, passarinhos, coloquei concha do mar, olha só, baleinha. No 4º dia, eu vou lá de lá de lá. No 4º dia, aí é o dia que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Aí tem as estrelinhas. Eu tô vendo de lá pra cá. Lógico, quando você for contar, você vai contar na ordem certa, né? 3º dia, as plantas, as frutas, tudo miudezas aqui. No 2º dia, quando Deus fala que era tudo um amontoado de água, eu usei essa bolinha aqui, ó. E aqui também eu utilizo essas figuras para ir contando a história e decorando. E no 1º dia, a escuridão, o dia e a noite também. Deixa eu te mostrar. Aqui eu uso uma lanterna para mostrar sobre a luz, colocar aqui. Então, algumas latinhas, como que a gente pode aproveitar latas. Olha só, latas que a gente ia jogar fora e a gente pode aproveitar. Aqui eu tenho um palquinho de fantoches, que é feito com MDF, e tem os bonecos, que depois você já conhece, o Pedrinho e a Jaquinha. Deixa eu mostrá-los aqui. O Pedrinho e a Jaquinha estão aqui, prontos para a nossa encenação, a nosso teatro. Mais caixas, olha só como as caixas podem ser muito utilizadas. Aqui eu vou ter a história noturna de Samuel e o profeta Eli. Olha lá, ó, Samuel dormindo na caminha dele. As crianças amam. E aqui tem o profeta Eli. Ó. As crianças amam as histórias ilustradas. Esse aqui é uma ideia que meu esposo fez, é até para trabalhar com adultos, sobre a necessidade de morrer algumas coisas em nós. Então, ele fez um caixãozinho, as pessoas colocam aqui as coisas que elas querem enterrar. Muito bacana, uma dinâmica muito boa para trabalhar com crianças. Eu tenho a caixa de presente, que é o melhor presente, o que é? Jesus Cristo. Jesus é o melhor presente. Você já ouviu dizer que onde há uma caixa de papelão sempre passa uma professora do Ministério Infantil? Verdade. Olha só que caixa bacana que eu encontrei na rua e montei um cubo. Jesus disse, eu sou. Então aqui alguns eu sou. Água da vida, luz do mundo, o bom pastor. Então, algumas ideias. A porta das ovelhas. Olha como a sua aula vai ficar super diferente. Aqui também eu tenho uma almofada. Aqui é a história de o sonho de Jacó. Tem um vídeo aí para você acompanhar. Então você coloca, fala da questão de dormir, como é bom dormir, mas que Jacó não tinha como dormir, ele só tinha uma pedra. Então tem os desenhos aqui. Não está tudo aqui porque é muita coisa, vocês vão observar, mas é só para você ter um pouquinho de ideia. Aqui é aquela história do nascimento de Jesus, o melhor presente de Natal. Então aqui eu tenho todas as figuras do nascimento do Natal. Se você ficar curioso, vou deixar o card para você ver
comece a história completa, mas a ideia é que você apresente Jesus como o melhor presente de Natal. Um coração bem grande aqui, ó. Você pode falar que o amor de Jesus por nós é muito grande. E aí tem um recurso visual que você pode usar, aquele recurso visual da mão, falando que Deus, Ele nunca nos abandona. Tem as crianças aqui para colocar, o menininho e a menininha, que estão seguros nas mãos de Jesus. E das mãos de Jesus, ninguém nos arrebata, ninguém nos tira das mãos de Jesus. Outra ideia que eu trago para você são os brinquedos. Você já pensou como os brinquedos a gente pode usar para trazer a palavra de Deus? Os jogos. Esses dias eu contei a história de Elias e os profetas de Baal usando peças de xadrez. Olha só, você pega as peças de xadrez, inclusive peças de xadrez preta e peças brancas, colocando Elias e os profetas de Baal. A criança, quando ela vê a história visualizada, um recurso visual, certamente ela vai aprender muito mais. E aqui eu tenho algumas ideias de brinquedos. Olha que bacana você usar para a armadura do cristão. Couraça, o escudo, isso aqui é brinquedo que eu comprei para o meu filho e aproveitei, guardei nas minhas coisas para utilizar para contar histórias. Isso aqui, ó, facilmente a gente encontra em lojas de artigos para festa. Olha só esse capacete. Opa, tá caindo aqui. Outra ideia legal tá aqui, ó. Você já viu esses bichinhos? Esses bichinhos aqui, eles formam um grande exército. Já pensou você usar esses bichinhos naquela história de Gideão e os 300 homens? Então, brinquedos, as ferramentas, aquelas ferramentinhas que a gente, criança gosta, e tudo coisas simples, coisas ao nosso alcance. Tem aquela história, a alegoria das ferramentas. Tem quem era carpinteiro, quem serrava madeira, quem usava seu martelinho para bater. Então você pode usar brinquedos. Gente, olha aqui. Brinquedos. Quem pode ser esses dois? Você dá uma sugestão? Adão e Eva. Sim, você pode usar Adão e Eva. Você pode fazer as roupinhas. Olha aqui. Depois, que Deus mata o cordeirinho, você pode colocar a roupa em Adão, colocar a roupa, colocar outra roupinha da Eva, ó. Em todas as roupinhas. Sabe o que é legal? Quando a gente usa brinquedos, as próprias crianças, depois que você termina a aula, você pode deixar suas crianças usarem esses recursos visuais, usarem esses brinquedos e fazer a recontagem da história. Aí, ó, tem que arrumar direitinho. E olha só, ainda falando em brinquedos, ó, quem foi conversar com a Eva? A serpente, né? Então, contou a história, as crianças podem pegar, podem brincar. E aqui também, ó, para te mostrar a árvore do conhecimento do bem e do mal, feita de sucata. Aqui é aquele cone de linha e feita em EVA. Vem comigo, vamos seguir aqui. Livros sem palavras, a gente tem muitas ideias. Eu trouxe aqui, eu já mostrei para você as latas. E agora eu vou pedir o nosso câmera para mostrar aqui de frente as canecas. Olha só, facilmente eu consegui encontrar as canecas no livro sem palavras. É lógico, quando a gente vai contar a história, as faixinhas, como se fosse o sachê do suco, estão todas aqui. E aí a gente vai puxando
E o livro Sem Palavras, a gente tem uma infinidade de recursos. Tem o livro que a gente compra pronto, você pode usar os corações ilustrados. Tem muita coisa que a gente pode usar. Você pode usar a luvinha. Se é uma turma pequena, a luvinha você usa colocando os coraçõezinhos aqui, ó, e contando a história do livro Sem Palavras. Eu fiz até um cachecol nas cores do plano da salvação. Olha que legal. Pensou? Você chega com o cachecol e vai contando com o livro Sem Palavras, ou fazer uma senhora de idade, uma vovó, contando a história. Então, muitas ideias para você. Aqui são vidros de shampoo, olha só, vidrinhos de shampoo. Deixa ele te mostrar de pertinho. Aqueles vidrinhos de shampoo que são dados em hotéis, eu transformei em personagens bíblicos que você pode usar. Eu quero te mostrar aqui também o flanelógrafo. O flanelógrafo é um recurso sempre atual. Você encontra ele também em madeira. E os meus cenários, a gente encontra cenários prontos, mas os meus são feitos em flanela, desenhado com giz de cera. Aprendi essa técnica há uns anos e tá aí, ó, aqui a entrada de uma cidade. Aqui no verso, não vai dar para te mostrar direitinho, mas é um palácio, dentro de um palácio. Aqui uma cena noturna e um próprio flanelógrafo em feltro, que você também pode utilizar as histórias. Você vai utilizar com velcro, com lixa ou papel camurça. Então são algumas ideias. Esse recurso não caiu de moda. Vem cá comigo. Eu mostrei para você o cenário de fantoche, mas eu tenho essa ideia aqui, que é o cenário, o palquinho de fantoches de pescoço. Esse aqui é muito bom para você usar com as crianças pequenas. Por quê? A criança, quando ela é muito pequenininha, ela se assusta às vezes quando ela vê o fantoche chegando sozinho. Mas aqui ela vê que você está manipulando. Então aqui, ó, vai contar da criação, tem uma girafinha, ou tem uma ovelhinha, ou tem, vou pedir para o Pedro mostrar aqui para nós, o fantoche tartaruga e outros fantoches também que você pode usar, criar personagens. Aqui tem o vovô e a vovó. São personagens que você pode utilizar. E falando em pescoço, pendurar em pescoço, você conhece a ideia palquinho de pescoço? Já ouviu falar? É isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É um palquinho realmente que você pendura no pescoço e aqui você vai utilizar as figuras e contar a história. É lógico que tem que ser na altura da criança. Aqui eu tenho os personagens da história de Moisés. E aí você pode alterar o cenário também. Deixa eu te mostrar. Eu não trouxe aqui o barquinho, mas aqui eu tenho uma história da tempestade. Você coloca aqui, ó, e você utiliza a história da tempestade. O barquinho é um barquinho mesmo que eu fiz com os discípulos de prendedores. E aqui também, ó, outro cenário. Aqui eu tenho outro modelo de palquinho de pescoço, que é para a história de Jonas. Olha só o grande peixe. Sabe de que é feito? Garrafa PET. E ó, quando o grande peixe vomita Jonas na praia, olha lá o Jonas, copinho de Danoninho.
Não estou fazendo propaganda, mas vale a dica. Aqui eu tenho o boneco Moisés, que é um boneco feito, um boneco maior. E olha só, as maquetes, elas são algo bem interessante para a gente usar. Esse aqui é um modelo de maquete da travessia do Mar Vermelho. Eu tenho todos os personagens aqui, tem o exército de Faraó. É lógico que quando a gente vai contar a história, a gente vai colocar, fazer as dobras direitinho, tá? Aqui é só para te mostrar um pouquinho de uma maquete que a gente pode utilizar com as crianças. E aproveitando aqui a história de Moisés, gente, os painéis, eles são muito interessantes. Eu sei que é um investimento um pouquinho maior, mas você pode utilizar também painéis para ilustrar a sua história. Olha que lindo. Muita ideia, né? Mas é para realmente você ver tudo isso e aguçar a sua criatividade. Muitos professores dizem que não são criativos, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E olha para a natureza, como ela é linda, como ela é perfeita. Só um ser criativo como nosso Deus tem condição de fazer, tem poder de criar essa natureza tão linda. E se Ele é criativo, eu e você também somos criativos, porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Uma diferença, Deus, Ele fez do nada, mas nós, a criatividade é transformar algo que já existe. Todos os materiais que tem aqui, o feltro, o papelão, o EVA, o alumínio das latas, todos esses materiais, eles já existem na natureza. Qual que é a parte criativa? Pegar, transformar, ver ideias, isso é muito importante. Veja vídeos, veja imagens, visite o Google, visite os blogs, visite os grupos de Facebook, para que a sua mente fique aí cheia de ideias. E olha aqui que bacana, falando ainda em brinquedos, esse aqui era o cavalinho da carroceria da Barbie. Ele virou agora o cavalo da carroceria do Etíope, que estava viajando lendo Isaías capítulo 53. Então tá aqui, deixa eu deixar ele aqui. Aqui outra ideia, a história de Abel e Caim, o sacrifício, né, deles. E aqui eu uso essa mesma parte da mesa lá do rei, a mesa que os Daniel e seus amigos se alimentaram, eu coloco aqui como sacrifício de Caim e a ovelhinha como sacrifício de Abel. Os personagens são feitos em garrafa, ok? E eu quero te mostrar a sombrinha do livro Sem Palavras, o guarda-chuva do livro Sem Palavras, obra do meu esposo. Era um guarda-chuva transparente e aí foi colado TNT. Esse aqui também, gente, estudar os livros da Bíblia, tão importante, não é? Muito adulto não sabe que a Bíblia tem 66 livros, tem as suas divisões, e você pode utilizar com as suas crianças esses livrinhos. E olha que bacana, em cada caixinha eu coloquei as informações sobre o livro. Eu enchi as caixinhas com papel amassado, porque quando você amassa assim ela volta, tá vendo? Então as crianças podem aprender, e tem essa ideia aqui também, menorzinha, o Velho Testamento e o Novo Testamento, também com caixinhas, aqui caixinhas de fósforo. Essas são bem antigas, meus meninos quando eram pequenos usavam e aprenderam os livros da Bíblia. E aí é uma ideia bem interessante. E aqui a gente tem um pouquinho mais de bonequinhos feitos com
A cabeça dos bonecos é bolinha de rolon. Aqui são aquelas vasilhinhas, ó, imã de geladeira. Aqui é a mesa do rei, a estátua de Nabucodonosor. E deixa eu virar aqui para você ver. O leãozinho de pelúcia, para lembrar Daniel na cova dos leões. Deixa eu mudar aqui. Aqui atrás eu vou ter cova dos leões e a fornalha de fogo ardente. Aqui eu troco, ou coloco os leões ou a fornalha de fogo ardente e jogo os personagens aqui. Você pode utilizar objetos para contar histórias. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Esses objetos, vidro de azeite, uma espada, uma caneca velha que ia ser jogada fora, uma vassourinha, aí eu acrescentei a coroa e uma carta. Esses objetos aqui, eles vão contar para nós a história de Naamã. Naamã com lepra, profeta Eliseu, a esposa de Naamã, e a vassourinha quem? A serva de Naamã, que falou para a esposa, né, sobre ter um profeta em Israel. E aí quando ele mergulha 7 vezes, olha o que acontece? Vai tirar aqui e Naamã está curado. Rolo de papel toalha, papel alumínio, eu fiz Davi e Golias. Olha só, Davizinho e Golias. Faquinhas. Olha só a ideia que eu tive. As faquinhas viraram o exército lá que ameaçava o exército de Golias, o exército filisteu, e quem estava com medo era o exército de Israel. E aí eu utilizei aqui, com essas faquinhas, uma espada grande para ser a Golias e uma espada menor para ser Davi. Ainda usando objetos, qual é a história? Que se eu pegar esses objetos aqui, isso mesmo, dracma perdida. A mulher perdeu uma moedinha, né? Acendeu a lamparina, varreu a casa, e aí tem ideias, né? Aqui, no mesmo que eu mostrei lá os personagens lá da prisão, aqui eu tenho a mesa da ceia do Senhor. Olha que bacana. Bonequinhos bíblicos feitos de rolha. As crianças amam e elas gostam de recontar. Aqui tem bastante, ó, deixa eu te mostrar. Bastante personagem que você pode utilizar. Quando você precisa de multidão, tem as mulheres, ó. Então, esses personagens. Caixinha de creme dental. Eu fiz a família de Samuel. Olha lá, Samuel bebezinho. Um vidrinho de remédio. O pai Eucana e depois Samuel maior. Aqui uma caixa também. Só te mostrando com alguns personagens feitos de vidro de Toddy. Aí nessa história eu fiz o personagem maior Jesus, os discípulos e as crianças. Então tá aqui. Esse aqui, olha só, quando a gente trabalha com criança, tudo é muito... Você bate o olho e pensa. Esse rei eu vi numa loja de uma amiga. Eu falei, que rei lindo. Pensei logo em quem? Rei Josias. E aí meu amiguinho Lorenzo fez esse trabalho de escola, esse castelo, né? E o que eu fiz? Vou guardar para ser o palácio do rei Josias, outra história que tenha o palácio. Essa aqui está um pouquinho velhinha de tanto andar, mas é a cidade de Jericó, é uma maquete também. Aqui eu prendi, mas na hora que você vai contar a história, você tira aqui e aí abre
a história, a cidade de Jericó, tá lá. Aqui tem os personagens, olha só, tocando trombeta, tem os sacerdotes que tem uma arca, eles estão carregando a arca, e esses personagens todos são feitos com desodorante Rolon, embalagem de desodorante Rolon. Então tá aí um pouquinho das ideias que você pode aproveitar com sucata, com caixa de papelão, embalagem de desodorante, muita coisa. Só uma ideia, só para aguçar um pouquinho da sua criatividade. Se você tem alguma dúvida, só mandar aqui nos comentários para nós, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.